E meus amores, tudo bem? Vamos aí. Capítulo 25, módulos 150, 151 e 152. Vamos falar de entrevista. Em sentido amplo, a entrevista é uma conversa realizada entre duas ou mais pessoas. Nela, existem aí duas funções: a de entrevistador e a de entrevistado. O entrevistador é quem faz as perguntas e o entrevistado as que responde. Claro, né? Obviamente que sim. Mas, no entanto, não se retrata de qualquer tipo de conversa, como aquela que temos aí com um conhecido quando encontramos por acaso no meio da rua. Uma entrevista tem uma orientação temática, ou seja, as perguntas feitas destinam-se a alcançar determinado tipo de informação. Quando uma pessoa participa de uma entrevista de emprego, por exemplo, o objetivo é que o entrevistado exponha sua qualificação profissional para que se saiba se ele está apto ou não a preencher aquela vaga pretendida. Muitas vezes que a gente vê aí entrevistas de pessoas famosas ou então alguma coisa que aconteceu em determinado local e aí vão lá os jornalistas já com as perguntas prontas, né? Para poder entrevistar as pessoas, para poder saber mais do que está acontecendo. Enfim, é desse gênero que é feito, ok? E aí, então, podemos dizer que uh, existem diversas formas de entrevista, mas também existem as psicológicas, né? Quando o psicólogo pretende conhecer melhor o seu paciente a ser atendido. E as sociais, quando um assistente social vai saber das duas necessidades, né? Das necessidades da pessoa, para que possa auxiliá-la e aos seus direitos, às suas garantias, por exemplo, como que ela deve se compor, dessa forma, né? E quando você é abordado, quando ele fala aqui do psicólogo, até mesmo do médico normal, quando nós vamos ao médico, não deixa de ser uma entrevista, concorda? Porque veja bem, você entra num consultório de uma pessoa desconhecida, né? É um médico, mas não é íntimo seu, ele é desconhecido. A não ser que você vá sempre ao mesmo médico, né? Se consultando aí com a mesma pessoa. Aí, claro, essa pessoa acaba tendo um contato mais próximo com você. Não dele com você, mas de você com ele, né? E aí, o que acontece? Quando você chega no consultório do médico, ele já te fala aí, e aí, senhor, senhora, ou então jovem, né? Tudo bem? Como você está? O que está acontecendo? Né? Geralmente o médico fala isso. O que está acontecendo? Aí você relata: olha, eu estou passando por isso, estou sentindo isso, aquilo, outro, e vim consultar o senhor para poder ser examinado. É uma entrevista. Ele é o entrevistador e você o entrevistado. Não muda muito a situação, ok? Bom, então, pessoal, então esse é um tipo de entrevista, né? Pode ser até um pouco informal, devido a que é com uma pessoa que não é da sua, do seu cotidiano, não é uma pessoa que está sempre com você. Apesar que quem está sempre com a gente não vai nos entrevistar, mas nós podemos conversar e confidencializar algumas situações, tá? Aqui ele mostra uma bancada de entrevista. O que acontece nessa imagem? Ele fala que é o Centro de Notícias da ONU, né? A mudança climática afeta todos nós, afirma Robert Redford. Então, assim, o ator e ativista ambiental fez sua primeira visita à sede das Nações Unidas, em Nova York. Aí ele fala, nessa segunda-feira, e falou exclusivamente, né, com o Centro de Notícias da ONU. Veja, aí, ele está numa bancada, tem um microfone aí e tal, mas do lado de cá, como vocês estão acostumados a ver aí nas reportagens,
existe uma série de jornalistas de várias emissoras de TV e rádio. E aí o que acontece? A fala dele já é passada para todas essas emissoras, para essas rádios, onde vão depois transmitir essa fala dele, né? Respondendo todas as questões. Então, o que acontece? Um acaba aí aproveitando a pergunta do outro, né? O entrevistador acaba aí pegando a pergunta do entrevistado, a resposta do entrevistado. E aí, aquele que não conseguiu, ou até mesmo aproveita para poder reformular uma pergunta que ele gostaria de fazer, mas de uma outra maneira, usando uma outra estratégia, para poder obter a resposta que ele necessita. Então, a mesma forma é que tem-se o entrevistador e temos a participação do entrevistado. Quando ele coloca aqui, Centro de Notícias da ONU. Aí, quer dizer, é alguém, algum jornalista perguntando. Aí vem Robert. O Robert está respondendo aquela primeira pergunta, ok? Então, todas as vezes que vocês virem em revista, por exemplo, vamos supor que vão entrevistar o Neymar. A Rádio Bandeirantes vai entrevistar o Neymar. Aí aparece assim, Rádio Bandeirantes. Aí tem uma pergunta. Tan, 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 tan. Aí vem Neymar. Aí vem a parte de resposta do Neymar. Então, todas as vezes que vocês virem isso em revista, em jornal, é isso que acontece. É a galeria de entrevistas dada ao entrevistador e ao entrevistado uma maneira informal. Ok? Beleza. Agora ele fala assim. Uma entrevista jornalística divulgada por escrito geralmente é introduzida por um breve texto e oferece ao leitor algumas informações básicas para apresentar ao entrevistado e para substituí-lo quanto ao tema que serviu como um norte aí da entrevista. Ou seja, tem-se um determinado tema, já sabe-se o assunto, né? E aí eles podem divulgar isso também por escrito, onde também dá a liberdade do entrevistado pensar, talvez reformular melhor como vai ser a sua resposta. Porque quando é ao vivo, quando o entrevistado está ali diante dos jornalistas, como mostrou aí agora, ele é pego de surpresa, né? Então, pode acontecer aí diversos tipos de perguntas. E talvez, no meio dessas perguntas, sempre há alguma que ele não gostaria de responder. Ou até gostaria, mas ele responderia de uma outra maneira. Mas como está diante de vários jornalistas, ele acaba sendo pego de surpresa aí, ou ele se nega a responder, ou ele tenta enrolar, né? Dá o velho embromation, ok? Então, a importância do gênero de entrevista está no fato de contribuir para que entendamos o que ocorre no mundo. Trata-se de um texto informativo que, quando elaborado com comprometimento, serve como meio de compreendermos determinadas situações, favorecendo, é claro, o desenvolvimento de um pensamento crítico. No caso específico da entrevista com o Robert, as informações contidas nela contribuíram para que os leitores refletissem sobre as mudanças climáticas que vêm ocorrendo, especialmente quanto à gravidade e a importância de cada um agir a favor em um meio do ambiente saudável. Ok, meus amores? Então, essa ficou a videoaula aqui e a lição eu coloco para vocês na próxima, na parte do Vindimo, ok?